Bom, as grandes chaves do chute técnico. Isso que eu vou falar agora é importantíssimo, é de suma importância. As bancas de concurso, Fundação Carlos Chagas, ESAF, CESP, etc., elas sempre trabalham com um negócio chamado barema. O que é o barema? Todos os concursos, sem exceção, trabalham com 30% de questões fáceis, 50% de questões de nível médio e 20% de questões de nível difícil. Veja bem, o BRB, o último concurso do BRB, que teve lá em Brasília, no Distrito Federal, exigia que o candidato acertasse no mínimo 36 itens para ele ser classificado, para não ser reprovado em definitivo, para estar fora do concurso. 36 questões de 120 corresponde exatamente a 30%. Então, o que o BRB, o que as bancas querem decidir? O seguinte: bom, se o candidato não acerta as 30% fáceis, ele não tem condições, as condições mínimas para ser um funcionário nosso. Não tem. Ele não tem condições, ele não consegue acertar o mínimo necessário, o conhecimento basilar, conhecimento básico. Então, todas as bancas põem isso na cabeça. E isso é importante para você passar para o chute técnico. Isso que eu estou passando para vocês agora do barema é de suma importância, você vai entender por quê. Bom, outra coisa importante. As bancas trabalham, via de regra, com balanceamento. Isto tem que ser princípio seu, não pode fugir disso. As bancas trabalham sempre com balanceamento. Seja ABCDE, seja COE. Então, olha só na lousa. Se eu tenho aqui, por exemplo, o CESP, eu tenho aqui o CESP, exemplo hipotético, são 120 itens, C ou E. Ou eu tenho lá a Fundação Carlos Chagas, que trabalha com A, B, C, D, E. Sabe como é que funciona? Se são, exemplo puramente hipotético, se são 120 itens, pode ter certeza, 60 serão E, 60 serão C. 60 serão, agora ficou trocado, não tem problema não. 60 serão C, pode deixar assim. Só para você ter ideia, isso aqui também é importantíssimo. Se for a Carlos Chagas, se nós tivermos, por exemplo, hipotético, 30 questões ABCDE de conhecimentos bancários, 30 por 5 são 6. O gabarito oficial deles será fatalmente 6666. Isto, gente, pode variar um ou outro, a variação é irrelevante. O último concurso da Caixa, em 2008, o resultado saiu assim, ó, 4, 4, 4, 4, 1. Foram 4 letra A, 4 letra B, 4C, 4D e 1E. Aí um aluno até mandou no meu grupo, não foi balanceado. Falei, foi balanceado sim. Ele mudou um pouquinho, um detalhezinho, mas foi balanceado, não deixou de ser balanceado. Então, se você tem que partir de duas situações. Primeiro, você tem que partir que existe um barema. 30% dos itens são sempre fáceis, 50% são médios e 20% são difíceis. E as bancas trabalham com balanceamento por matéria. Fatalmente a prova toda vai ser balanceada. Mas o que me interessa saber isso? Tudo. Essa informação que eu descobri ao longo de 30 anos é a base do chute técnico. Vou voltar aqui a minha lâmina. Então, partindo desse princípio, nós vamos agora para o chute técnico. Se são 120, são 60, 60C, eu já disse. Se for estilo ABCD, 12, 12, 12, 12, se for em 120, tá. Então, vamos agora aproveitar esses conhecimentos, e a palestrinha está mais da metade já. Vamos lá à prova da Caixa. A prova da Caixa, puramente hipotético, são lá 120 itens, sejam elas ABCD, sejam elas COE, CESP. Nós teremos 36 questões fáceis, 60 questões do nível médio e 24 questões de nível difícil. E isso é por matéria. Se tratar de 30 questões de conhecimentos bancários, fatalmente eu terei o quê? 30% de 3, 9 questões facílimas, terei 15 questões de nível médio e o restante, 20%, 4 questões de nível difícil. As questões de nível difícil são aquelas que vão determinar quem serão os primeiros classificados. As questões de nível fácil, todos têm que acertar. Quem não acertar já está fora do páreo. E as questões de nível médio, que vão definir aquelas pessoas que têm conhecimento e têm aplicabilidade. Bom, vamos começar por chute técnico. Logo, você que estudou, qual que é a tendência? Se você estudou,
É óbvio que você acertará as 30% das questões fáceis, que corresponde a 36 questões. Acertará fatalmente em torno de 80% das questões de nível médio. Portanto, você acertou 48 de nível médio, eram 60, você acertou 48. E as de nível fácil, claro que você acertou, você teria acertado então 36 mais 48. Logo, numa prova de 120 itens, você acertou fatalmente 84 itens, concorda? Veja bem, de novo, vou repetir, chama chute técnico. Mas eu disse quando eu comecei minha pequena palestra hoje, que o segredo anterior ao chute técnico era o quê? Quem lembra da brincadeira, do palavrão? Horas bunda. Sem conhecimento o chute técnico não funciona. Porque você tem que acertar os 30% de questões fáceis. E você tem que acertar em torno de 70% a 80% dos de nível médio. Acertando as de nível fácil e mais de 50% das de nível médio, o chute técnico vai funcionar perfeitamente, vai funcionar muito. E é o que a gente vai passar agora a explicar. Bom, terminado, eu vou voltar para o quadro de novo. Terminado de você fazer, vamos considerar aqui que você tenha feito, numa prova de 120 itens, vamos considerar o CESP primeiro, depois eu considero as outras. Você tenha feito os 30% fáceis, das questões fáceis, os 30% correspondem ao quê? 36 itens. Bom, e os 50% são de nível fácil, que corresponde a 60 itens. Confere? Então, eu tenho 36 questões de nível fácil, 60 questões de nível médio. Fácil, médio, difícil, que são 20%, que dá o quê? 36, 96, 24. 24 difíceis. Bom, então, raciocina comigo. Você conseguirá fazer as 36 de nível fácil, fatalmente. Você conseguirá, desses 60 itens de nível médio, você conseguirá fazer em torno de, vamos considerar aqui 48. Então, supondo que você tenha feito 48 itens, os outros 12 você não soube fazer. Agora, o que você vai fazer? Você conseguiu fazer, então, 14, 84 itens. Concordam? Você vai parar agora e vai apurar o seu gabarito. Vai apurar o seu gabarito. Desses 84 itens que você conseguiu resolver, você apurou, hipoteticamente, 34 letra E e 50 letra C. Veja bem, este gabarito é o preliminar, é o seu gabarito preliminar. Mas acontece que esse seu gabarito, ele está muito próximo do gabarito oficial. Como é que eu posso afirmar isso? Eu posso afirmar isso porque 36 questões são de nível fácil, 60 questões são de nível médio. E você estudou. Se você estudou, se você se obrigou àquela primeira brincadeira que eu disse, horas bunda, fatalmente as 36 questões fáceis você vai acertar, não tenha dúvida disso. E daquelas 48 de nível médio que você conseguiu fazer, pelo menos 80, 85% delas você também acertou. Então, mesmo que você tenha errado 4 aqui, ou 2, ou 3, é irrelevante. O que interessa para mim é que o seu gabarito aqui, ele está muito próximo do gabarito oficial. Então, eu trabalhei com o barema, trabalhei com 30% fácil, 50% médio, 20% difícil. Agora eu vou trabalhar com a balanceamento. Como eu sei que o CESP trabalha com balanceamento, 50% C, 50% E, presta atenção agora, gente. Faltam quantas questões para eu fechar minha prova? Eu fiz 84, são 120, faltam 26, concordam? Se faltam 26 questões para eu fechar minha prova, e eu sei que o CESP trabalha com balanceamento, eu vou pegar as 26 que eu não sei e vou marcar, verifica qual o item, qual a letra C ou E que saiu menos no seu gabarito. Qual foi a que saiu menos? Foi o E. Então, eu vou pegar as 26 que faltam, vou marcar tudo E. Olha para mim aqui, tudo. Quando eu digo isso, as pessoas falam assim, você está maluco, professor? Não estou maluco. Isso é estatística, é cartesiano, é matemático. Gente, o dia que eu descobri isso, o dia que fazendo um concurso, eu fiz um concurso para advogado da SEB, Companhia Energética de Brasília, eu já era servidor do Tribunal de Justiça e não queria mais, eu fui fazer com meus alunos. Passei em 15º lugar, utilizando essa técnica. Aí eu falei, gente,
É verdade o que eu estou pensando. Caramba, funciona. Meu irmão passou para delegado federal agora. Funciona. A minha filha passou em concurso, fez o do TJ. Agora eu vou provar, matematicamente, cartesianamente, estatisticamente, por que isso funciona. Vamos raciocinar? O CESP trabalha com 50% C, 50% E. Eu fiz 84, portanto, eu estudei. Portanto, os 36 itens, eu devo ter acertado porque eu estudei. Das 60 questões, ou dos 60 itens, eu consegui fazer só 48. Mas eu consegui fazer, são de nível médio. Eu devo ter acertado pelo menos 80% a 90% desses 48. Então, o meu gabarito preliminar, ele está muito próximo do gabarito verdadeiro. Por isso, como o CESP trabalha com 50% C, 50% E, eu vou marcar as outras 26, tudo é, tudo. Professor, você está maluco? 26 é? Sim, mas veja bem, se eu vou marcar 26 é, e o CESP trabalha com balanceamento, é óbvio que dessas 26, pelo menos 16 serão fatalmente é. Claro que serão. Mas por que você sabe disso? Gente, porque o meu gabarito deu 50 C e 34 E. E o meu gabarito está próximo do gabarito oficial. Se o meu gabarito está próximo do gabarito oficial e o CESP trabalha com balanceamento, então é claro que das 26, 16 serão E. Porque 16 com 34 dá 50. Tá bom, professor, mas faltaram 10. E as outras 10? As outras 10 é questão que você estudou lá no antigo primeiro grau, hoje ensino fundamental. Lembra da moedinha? Quando você joga 100 vezes para cima, dá 50% cara, 50% coroa, 49, 51. Pode tentar, chega em casa hoje, joga uma moedinha para cima 6.000 vezes. 100 mais 100 mais 100, vai dar 50% cara, 50% coroa, 51, 49. Sempre isso é cartesiano, é matemático, é estatístico. E não é milagre, isso não é... Portanto, partindo da matemática, partindo do raciocínio lógico, 16 serão 34. E as outras 10? As outras 10, gente, o que pode acontecer com as outras 10? Veja que as 16 já completaram os 50 aqui. Portanto, eu ganhei, em tese, eu ganhei 16 pontos. Se as outras 10 der 5 e 5, como o CESP trabalha com errado, anula uma certa, elas vão se anular. Eu já ganhei 16, saí lucrando. Bom, e se der 5 e 3? Veja bem, 5C e 3E. Eu perdi 2 pontos, não perdi? Perdi, ó. 2 aqui vão anular. Então eu perdi 2 pontos. Mas eu já ganhei 16. Pode acontecer o inverso também. 5E e 3C, eu saí lucrando 2 pontos. Então eu ganhei 16, passei a ganhar 18. Mas aí vem aquela pergunta clássica. Mas professor, e se coincidir, que é muito difícil, mas suponhamos que eu tenha conseguido fazer só 80 questões das 120, e quando eu apurei o meu gabarito preliminar, eu encontrei 40C e 40E. E aí, professor, como é que eu faço agora? Agora eu não tenho uma que saiu com menos item para eu marcar tudo uma letra só. Aí fica fácil. Você opta por uma. Você quer o C ou quer o E? Agora, pela primeira vez na vida, pela única vez na vida, você pode escolher a mamãezinha. Mamãe mandou eu marcar essa daqui. Opa, marcou o C. Vai nas outras 40 que faltam, veja que eu disse 80. Marca tudo uma letra só. Gente, uma letra só. Não é você ir e ficar, essa põe C, essa põe E. Não. Eu optei por C, eu vou marcar 40C. O que pode acontecer com você? Matematicamente, cartesianamente, estatisticamente. Pode acontecer de 20 ser C e 20 ser E. O que aconteceu? Elas se anularam. Você acertou lá e ficou com 0 aqui. Pode acontecer de dar 21C e 19E. Supondo que o gabarito esteja errado aqui, você perdeu 2 pontos. Então, no pior das hipóteses, você perdeu 2 pontos. Mas pode acontecer de 21E e 19C, ao contrário, você ganhou 2 pontos. Em suma, com esse chute técnico, no pior das hipóteses, você perde 1 ou 2 pontos no máximo. Mas veja bem, são 3/3. Pode empatar e você não perder nada. Se empatar, você não perde nem ganha. É vantajoso para você. Pode dar 2 a mais, você ganha 2. E pode dar 2 a menos. Mas de 3, você tem a chance de lucrar em 2. Então, veja bem, volta o raciocínio.